E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Aqui o Bressan de novo falando. A gente vai para a nossa segunda aulinha da disciplina de Cálculo 3. A gente vai fazer nessa aula exclusivamente mais exemplos, né, de continhas envolvendo curvas, tá legal? Curvas parametrizadas. Na primeira aula eu falei um pouco das definições gerais, né, da parte mais geral. E não tem muito para onde correr. Nessa parte agora a gente tem que fazer umas contas para entender o significado, né, dessa coisa que a gente está vendo melhor, tá? A gente tem que fazer um pouquinho o caminho das pedras. Então vamos começar com esse exemplo 1 aqui, ó. Esboce o traço da curva plana R de t dada pelo seguinte: por uma equação x de t igual a 2t menos 4 e uma outra equação y de t igual a menos t mais 1, tá? Bom, vamos começar então a entender o que está nesse enunciado. A primeira coisa que ele fala assim, ó, esboce o traço da curva, tá bom? O traço da curva, pessoal, como o próprio nome indica, é tipo o desenho dela, certo? Nesse caso aqui, como essa curva é uma curva plana, a gente vai fazer um desenho, né, entre aspas, dessa curva no R2, tá legal? E só um comentário, assim, nesse momento alguém poderia perguntar assim, professor, mas por que não se fala o gráfico da curva, entendeu? Porque não é correto, não é exatamente a mesma coisa, tá? Porque assim, gráfico tem um outro significado, tudo bem? Não vou entrar nesse detalhe agora para não confundir, mais para frente eu vou falar sobre isso, mas o correto é a gente falar traço, tá legal? A gente não fala gráfico, tá bom? Então, no caso de curvas, falar de gráfico é um termo tecnicamente errado, tá legal? A gente não usa a palavra gráfico, a gente usa traço, certo? Então, ó, o que acontece? Ele quer que a gente faça o desenho, né? No caso, como é uma curva plana, a gente vai fazer no plano cartesiano, de uma curva que ele está chamando de R de t, tá vendo aqui, ó, que é dada por essas duas equações aqui, ó, x de t igual a 2t menos 4 e y de t igual a menos t mais 1. Essas duas equações, pessoal, essas duas equações aqui é o que a gente chama de parametrização da curva, tá? Parametrização da curva. Então, na verdade, para uma curva plana, o que é a parametrização? A parametrização são as duas funções coordenadas, a função x de t e a função y de t, certo? Que definem ela. Deixa eu voltar aqui para a minha cor normal. Ou seja, ó, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Ó. Ou seja, a gente tem a curva r de t, tudo bem? Eu poderia escrever desse jeito. Ela é definida por uma primeira função coordenada que está aqui na posição x. Quem é essa função? 2t menos 4. 2t menos 4, certo? E a segunda função coordenada, no caso que é a função y de t. A função y de t é a função menos t mais 1. Tá legal? Ah, e outra coisa, ó, o domínio, né, da nossa função, no caso o intervalo, é toda a reta. O parâmetro t, ele é pertencente a R, tá? Então, só dizendo, pessoal, que essa parametrização nada mais é do que as duas equações, no caso para uma curva plana, que vão definir a curva. Tá legal? Beleza, pessoal, ó, vamos dar uma olhada nessas funções que estão aqui, as duas funções coordenadas. Essas duas funções aqui, ó, elas são funções lineares, certo? Se você for olhar na variável t, isso aqui é uma expressão linear na variável t, que está na coordenada x, e na coordenada y a gente também tem duas funções lineares, né? Funções lineares de t, certo? Então isso aqui dá, digamos assim, um indício para a gente que o que vai aparecer por ser função linear, e linear tem a ver com reta, né? Que vão aparecer, vai aparecer uma reta aí no final e a gente vai ver que é isso mesmo que vai acontecer, tá? Então eu vou começar aqui, ó, marcando alguns pontinhos, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar fazer um plano cartesiano aqui não muito torto, tá? Mas conto com a compreensão de todos aí, que eu não sou muito acostumado a desenhar nesse esquema aqui. Vou tentar fazer mais retinho. Ó, não vai ficar legal não, vamos ter que ser assim mesmo. Ó, então vou fazer aqui um plano cartesiano XY, tá? Como que eu vou fazer, pessoal, para descobrir quem é o traço dessa minha curva? Eu vou começar substituindo os pontos de uma maneira bem ingênua aqui, tá? Vamos pegar aqui t igual a 0, tá? Vamos calcular r de 0, certo?
Então veja, ó, calcular R de zero é você pegar nessa equação aqui, né, nessa fórmula e colocar t igual a zero, tá? Então aqui ficaria 2 vezes 0 menos 4 e aqui depois menos 0 mais 1. Eu só estou repetindo o zero aqui para forçar a amizade, que vocês saberem que o que eu estou fazendo aqui é substituir, tá? Claro, 2 vezes 0 é 0, aqui vai dar menos 4 e aqui o resultado, menos 0 mais 1 é 1, certo? Então veja, para t igual a zero, o ponto correspondente da curva é o ponto menos 4 no x e 1 no y, tá? Então eu vou tentar fazer aqui de outra cor. Vamos fazer de azulzinho aqui. Então, ó, eu vou marcar aqui, por aqui, o ponto menos 4, certo? E aqui, ó, mais ou menos, eu vou ter a altura 1, tá? Então, a minha curva, ela vai estar, não, onde, ó, ela vai estar passando por esse ponto aqui, que eu marquei aqui até meio, vou fazer retinho isso aqui, gente. Isso, tá legal, ó? Então, a curva está passando por esse ponto aí, tudo bem? Joinha? É o ponto menos 4, 1. Joia. Vamos fazer outro aqui, ó. Vamos marcar outro ponto aqui. Vamos pegar, você pode pegar qualquer valor de t, tá? Vamos pegar aqui R calculado em 1, só para a gente ver. R calculado em 1 vai dar 2 vezes 1, que é 2, menos 4. Depois, menos 1 somado com 1. Menos 1 somado com 1. Então vamos lá, ó. 2 vezes 1 é 2, menos 4 é menos 2, e depois menos 1 mais 1 é 0. Então veja, ó, para o valor de t do parâmetro igual a 1 agora, a minha curva ela está passando pelo ponto menos 2, 0. Então nós vamos marcar aqui, ó, no eixo x, aqui tem o menos 2, e no eixo y é 0. Então, se a altura aqui é 0, o ponto está em cima do próprio eixo x, né? A curva está passando por esse pontinho aqui, ó. Vamos calcular mais um aqui, só para... Vamos calcular o R de 2. R de 2 é 2 vezes 2, menos 4, vírgula, na segunda coordenada vai ser menos 2 mais 1. Então, o resultado aqui, 2 vezes 2 é 4, menos 4, 0, menos 2 mais 1 é menos 1, correto? Então, ó, para o parâmetro igual a 2, o ponto correspondente da curva é o ponto 0, menos 1, ó. Então, vamos anotar aqui, ó, na coordenada x o ponto é 0, tudo bem? Ou seja, eu estou em cima do eixo y, e no y ele vale menos 1, eu vou tentar fazer bonitinho aqui embaixo. Fazer a bolinha aqui já. Menos 1, tá vendo? Ó, 0 no x e menos 1 no y. Pessoal, a gente poderia marcar, tá legal? Outros pontos, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho o meu eixo para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. A gente poderia marcar outros pontos. Por exemplo, eu poderia calcular R, sei lá, em menos 1, né? R em menos 1 seria quanto? Ó, 2 vezes menos 1, que é menos 2. Menos 4 vou fazer direto agora, tá? Menos 6. Depois, menos 1, que é 1, certo? Somado com 1, que é 2. Ó, então, o ponto para menos 1 seria menos 6 e 2. Tá vendo onde é que a gente estaria? Ó? Menos 6, que é mais ou menos por aqui. E o 2, ó, vai estar por aqui assim, ó. Tentar. Mais ou menos aqui, ó, certo? Então, pessoal, o que está aparecendo? Ó, repara que esses pontos, aparentemente, eles estão definindo uma reta, né? Eu vou tentar traçar aqui, ó. Não sei se vai ficar muito legal, mas se a gente tentar passar aqui, parece que eu fiz meio sem régua aqui, né? Mas, se vocês fizerem bonitinho, usando uma régua aí nas vossas casas, vocês vão perceber que esses pontos aqui, eles estão definindo tipo uma reta. Tá vendo? Uma reta que está passando por aqui, assim, ó. Tipo isso, tá? Então essa curva, aparentemente, o traço dela é uma reta, tá? Ah, professor, mas toda vez que eu for fazer o traçado de uma curva, então eu vou marcar alguns pontos e eu vou passar uma reta unindo?
Não é isso, tá? Não é bem isso não. Tá legal? Nesse caso, caramba. Pronto. Ó. Nesse caso a gente tem uma situação especial, tá? Porque veja bem, o que eu estava falando? Que essas funções que definem a curva, elas são funções lineares, certo? Então já é um indício de que essa coisa vai dar uma reta, certo? Mas vamos fazer uma continha marota aqui, ó. Vamos pegar a primeira equação, ó, que é essa equação aqui. Eu só vou suprimir o t 1 minuto para ficar mais fácil. Vai ficar assim, ó. X, vamos escrever aqui, ó. X igual a quanto? 2t menos 4. Essa é a primeira função coordenada, certo? Ó, essa que está na primeira coordenada aqui. Então, nessa equação eu vou tentar isolar a variável t, tá? Só para vocês verem o que vai acontecer. Então eu vou pegar aqui, ó, t é igual a x mais 4, ou seja, eu peguei e passei o 4 do outro lado, tá legal? T igual, desculpe, 2t, tá? Tá faltando 2 aqui. 2t igual a x mais 4, e aí eu vou ficar assim, ó, t igual a quanto? X dividido por 2, tudo bem? Mais 4 dividido por 2, que é 2, tá? Vou até fazer uma passagem aqui para vocês não confundirem, ó. X mais 4 dividido por 2, fazer aqui na frente, ó, t igual, x sobre 2 é x sobre 2 mesmo, e 4 sobre 2 é 2, certo? Então, o t vale x sobre 2 mais 2. Aí agora eu vou substituir na outra função coordenada, que é essa função coordenada aqui, ó. Y é igual a menos t mais 1, ó. Y é igual a menos t mais 1. Y é igual. Quanto que vale t? Tá vendo? Não vale x sobre 2 mais 2, então aqui vai ficar menos x sobre 2 mais 2 e o 1 que já estava na equação, mais 1. Então, fazendo a continha, a gente vai ter y igual a menos x sobre 2. E aqui vai ter menos 2 mais 1, que é menos 1, certo? E o que essa equação é, gente? Ó, essa equação aqui é a equação de uma reta, certo? É a equação de uma reta do jeito que a gente conhece ela. Ó. Equação de uma reta, tá legal? É uma reta que tem qual coeficiente angular? Lembra que o coeficiente angular da reta, o que ele é? Ele é o número que multiplica a variável x. Então, o coeficiente angular dessa reta, vamos escrever aqui, ó, o m é menos meio, tá vendo? Porque é menos x sobre 2. E o coeficiente linear? Coeficiente linear é o número que está sozinho na equação, certo? O n aqui, então vai ser quem? Menos 1, tá bom? Vamos olhar aqui para o nosso desenho, ó. Essa reta que a gente desenhou aqui, que foi o traço da curva, qual que é a inclinação dela? Repara, ó, aqui você andou quantas unidades para frente? De menos 2 até 0, que está aqui, eu andei 2 unidades. E aí eu desci quanto? Desci menos 1. Então o coeficiente angular dela é quanto? Menos meio, que é o que está aparecendo aqui. Tá vendo, ó? E onde que ela corta o eixo y? Ela corta o eixo y aqui, ó, no menos 1, tá vendo? Então o coeficiente linear dela é menos 1, tá bom? Então veja, ó, resposta do nosso exercício, né? Esboce o traço da curva plana R de t dado por essas duas equações aí. Resposta: o traço dessa curva, ele coincide com o gráfico da função linear dado pela equação menos x sobre 2 menos 1, entendeu? Ou seja, o traço, vou escrever aqui, ó, conclusão, ó. Resposta ou conclusão. O traço da curva R de t é o gráfico da reta y igual a menos x sobre 2 mais 1. Tá legal? Essa é a conclusão, ou seja, é uma curva plana que foi dada por uma parametrização, e quando eu fui fazer o desenho dessa curva, eu notei que ele vai dar uma reta com inclinação negativa que corta o eixo y na altura menos 1. Joinha, pessoal? Beleza, um exemplozinho bem simples, tá? Agora, as curvas, o traçado delas, ele pode variar muito, né? Então, nem todas as curvas vão ser retas, né? Assim, o resultado vai dar uma linha reta, né?
Eu estou começando com esse exemplo porque é um exemplo mais facilzinho, tudo bem? Ó, vamos para um exemplo 2 aqui. Exemplo 2. Agora eu vou pegar um exemplo um pouquinho diferente. Ainda vai ter a ver com reta, mas eu vou pegar no R3, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, parametrize o segmento de reta no espaço. Agora a curva vai ser espacial, certo? Parametrize o segmento de reta no espaço que une os pontos P igual 0, 2, menos 1 e Q igual a 1, 1, menos 1, certo? Pessoal, ó, qual que é a situação desse segundo exemplo, tá? Então, nesse segundo exemplo, a gente está considerando 2 pontos no espaço, tá? Então, eu tenho o R3, né, o espaço tridimensional, e eu estou pegando 2 pontos P e Q lá dentro. Aqui não me interessa exatamente, pessoal, onde que estão exatamente os pontos, tá? Eu tô, tipo assim, vou fazer um desenho genérico aqui, que vai servir para qualquer situação esse mesmo raciocínio que a gente vai tomar, tá? Então, o que eu tenho aqui? Por exemplo, eu tenho um ponto P em algum lugar, e aí, sei lá, eu tenho outro ponto Q. E eu estou querendo uma equação, ou seja, ele quer que eu parametrize uma equação que o resultado dessa equação, tipo assim, em termos do traço, seja esse segmento de reta que eu desenhei aqui, tudo bem? Que sai do ponto P e chega no ponto Q. Joinha? Então o R3 aqui, né, que tem o 0, sei lá, enfim. É só um desenho genérico. Aí, pessoal, a gente vai ter que lembrar de algumas coisas que a gente viu lá na disciplina de geometria analítica, tá? Porque a gente vai perceber no decorrer da disciplina que, como a gente está falando de cálculo de várias variáveis, muitas vezes o nosso ambiente vai ser o espaço tridimensional, né? O espaço tridimensional. E por conta disso, a gente vai acabar falando de vetores, né? Funções com 3 coordenadas, e a gente vai ter que usar algumas coisinhas. Então, eu vou pedir para vocês lembrarem lá de geometria analítica, para a gente resolver o exercício, dados esses pontos P e Q, como é que eu fazia o vetor que une, que liga os dois pontos P e Q, tá bom? Que no caso a gente chamava do vetor PQ, tá legal? Ou seja, eu estou querendo usar esse vetor aqui, eu vou usar ele para poder parametrizar o segmento de reta, tá? Então a gente aprendeu lá em GA que quando você tem 2 pontos quaisquer no espaço, para encontrar as coordenadas, né, para encontrar as coordenadas desse vetor no sistema cartesiano, a gente faz assim: pega as coordenadas do Q e subtrai as coordenadas do P, ou seja, na ordem contrária, né? Então, o vetor que sai de P e chega em Q, ele é Q menos P, é ponto final menos ponto inicial, tá? Então eu vou substituir aqui, ó, o nosso PQ para encontrar. Então, as coordenadas do ponto Q é 1, 1, menos 1 são essas coordenadas, subtraindo as coordenadas do P, 0, 2 e menos 1. Tá legal? Então, ó, o meu vetor PQ vai ficar, ó, 1 menos 0, que é 1, 1 menos 2, que é menos 1, e depois menos 1, menos 1, desculpe, ó, de novo, ó, 1 menos 0 é 1, depois 1 menos 2 é menos 1, tá certo, e menos 1, aí tem esse menos com esse menos, fica mais, tá legal? Então, menos 1 mais 1 vai ficar igual a 0, tá? Então, ó, esse vetor aqui, pessoal, que sai do P e chega no Q, ó, esse vetor aqui, certo? Ele é o vetor 1 menos 1, 0, tá? Isso lá da geometria analítica, joinha?
Fala, beleza, então, professor, acabou o exercício, é isso. Na verdade, cara, não é isso, porque eu estou querendo o quê? Eu estou querendo uma parametrização, tudo bem? Cadê o t, né? Cadê a variável t da nossa parametrização aqui? Tá legal? Então, isso ainda não é a parametrização. Então, qual que vai ser a estratégia de parametrização? Ó, eu vou fazer o seguinte, a ideia aqui é que eu vou, para construir o segmento de reta, a partir do ponto P, eu vou ir esticando esse vetor até ele chegar finalmente no ponto Q, certo? Então, a gente vai fazer um processo como se o t ele fosse um parâmetro que vai multiplicando esse vetor, que a gente sabe quem é, e esse vetor vai crescendo, tá? Então, o segmento de reta, ele vai ser parametrizado da seguinte maneira, ó. A parametrização, ela vai ser assim, ó. Vou usar uma outra letra, tá? Vou usar S de t vai ser igual a quanto? Eu vou partir do ponto P, tudo bem? E aí eu vou fazer assim, ó, t multiplicado pelo vetor, desculpe, aqui é pq, tá? T multiplicado pelo vetor pq, certo? E esse t, ele vai variar de onde até onde? O t vai variar de 0 até 1. E eu já vou explicar por quê. Então, de novo, eu vou fazer aqui do lado para não sobrecarregar o meu desenho. Eu não tinha um ponto P no espaço e outro ponto Q. Qual que é a estratégia? A estratégia da parametrização é, ó, a partir do ponto P, a partir deste ponto P, ó, que está aqui, certo? Nós vamos multiplicar o vetor PQ por um número que começa do 0 e chega até o 1. Então a ideia é que o vetor ele vai crescendo à medida que o t cresce, e quando ele chega exatamente em 1, ele está aqui exatamente em cima do Q. Entendeu? Então, ó, vamos fazer a substituição para a gente ver o que vai dar, tá? Então, vamos lá, ó. Quem é a parametrização S de t? Vou substituir as coordenadas do ponto P, que estão aqui, ó, certo? 0, 2, menos 1. 0, 2, menos 1. Somado com t, que multiplica o vetor PQ. O vetor PQ eu já calculei. Ele é 1, menos 1 e 0. Então, vamos fazer as continhas, ó. S de t é igual. Então, aqui vai dar 0, 2, menos 1, somado. Aí eu vou multiplicar t, né? O t é um número que está multiplicando as três coordenadas. Vai dar 1 vezes t é t, menos 1 vezes t é menos t, e 0 vezes t é 0, tá? A gente vai somar esses dois caras aí. 0 mais t, né? Então, sempre somando primeira coordenada com a primeira coordenada aqui, né? A segunda com a segunda, segunda com a segunda e a terceira com a terceira. Eu vou apagar para não ficar muito carregado, tá? Então, ó, 0 mais t vale t, 2 menos t, né? Na segunda coordenada. E na terceira coordenada, menos 1 somado com 0, que é menos 1, tá? Então, pessoal, ó a conta que a gente chega. Eu chego na expressão S de t, né, do segmento, que está unindo, nesse exemplo, o ponto P ao ponto Q, que são essas coordenadas aí que estão dadas no enunciado, tá legal? E essa expressão que apareceu aqui, ó, é a função x de t, essa expressão que apareceu aqui é a função y de t, e essa expressão que apareceu aqui é a função z de t. Então, poderia reescrever assim, ó, quem é a parametrização que dá o segmento S? É dado pelo seguinte, a função x de t, ela vale, a função x de t vale t, a função y de t, ela vale 2 menos t, e a função z de t, ela é constante igual a menos 1, tá legal? Então essa seria a parametrização desse nosso segmento de reta que foi pedido no exemplo. Então repara que agora a gente deu os pontinhos e nós encontramos uma equação, certo? Que define o segmento de reta. Ah, perdão, gente, estava esquecendo aqui. Muito importante o t variar de 0 até 1, certo? Se vocês lembrarem com um pouquinho de carinho do curso de Geometria Analítica,
essa expressão aqui, ó, ela é como se fosse, não, ela é uma equação paramétrica, né? Ela é a equação paramétrica da reta que une os pontos P e Q, certo? Da reta que une os pontos P e Q, tá legal? Assim. Mas como eu estou querendo só o segmento, eu peguei o T variando entre 0 e 1, porque eu não quero a reta toda, entendeu? Eu só quero, ó, o segmento de reta, que é esse pedaço aqui entre o P e o Q, tá? Ah, professor, mas isso aí dá certo mesmo? Eu falo, não dá certo, quer ver? Ó? Se você pegar aqui e colocar, ó, nessa equação o T igual a 0, quanto que dá? 0, 2 e menos 1, tudo bem? Ó o ponto P, ó, aqui, ó, 0, 2, menos 1. Vamos pegar T igual a 1 para ver quanto é que dá. Para T igual a 1, agora ó, eu vou ter 1, né, que é o T na primeira coordenada, 2 menos 1, que é 1, e menos 1 na terceira coordenada, que a terceira coordenada é constante. Ó, tá vendo? Ó, 1, 1, menos 1. Tá vendo o ponto Q aqui? Então a gente parametrizou o segmento de reta que une os pontos P e Q, indo de P até Q, pessoal, certo? Ó, vale a pena comentar, isso pode ser um exercício, alguma coisa que apareça, essa questão de segmento de reta, ó, em geral, ó, em geral. Se você tem dois pontos no espaço, tá? Um ponto P, que tem coordenadas, vamos colocar assim, ó, x1, y1 e z1, tá legal? E um ponto Q, que tem coordenadas x2, y2 e z2, certo? E a gente quer parametrizar o segmento de reta PQ, tá legal? Esse segmento de reta PQ, como que a gente pode fazer sempre essa parametrização? A gente pode fazer assim, ó, S de T é igual, começa do ponto P, porque é o segmento PQ, certo? Somado com T, que multiplica o vetor PQ, tá? Se a gente for substituir nas coordenadas, o que vai dar esse negócio aqui, ó? S de T, né? Eu vou escrever assim, ó, S e a parametrização com as funções coordenadas. Quem é x de t? X de t vai ser x1, que é a primeira coordenada do P, mais t que multiplica quem? x2 menos x1, certo? Depois, a função y de t. Função y de t vai ser y1 somado com t, que multiplica y2 menos y1 aqui. E a função z de t. A função z de t vai ser z1, que é a coordenada aqui do P, né? Somado com t, que multiplica z2, fazer bonitinho aqui, z2 menos z1. Joinha, pessoal? Muito importante, nessas duas condições aqui, ó, né? O t varia onde? De 0 a 1. Então aqui mesma coisa, o t varia de 0 a 1. Então, quer parametrizar um segmento de reta no espaço? Essa é uma maneira rápida, né, e simples de fazer, certo? Partindo do ponto P, estica o vetor PQ até ele chegar no Q. Para fazer esse esticamento, o T tem que estar onde? Tem que estar entre 0 e 1, tá legal? Então, T, né, tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual que 1, tá? Então esse pontinho aqui, ó, S de T, ele vai andar, vamos assim pensar, de P até Q nessa direção se a gente usar essa equação. Beleza, pessoal? Vamos para mais um exemplo então, ó, mais um exemplo. Exemplo 3, tá? Vamos colocar aqui, ó, esboce o traço da curva. Vamos colocar aqui alfa de t é igual t ao quadrado mais 1 e aqui 2t ao quadrado
t pertencente a E. Então eu vou fazer de novo, né? Então eu tenho uma curva que é plana. Por que a curva é plana, professor? Porque eu só tenho duas funções coordenadas, tá vendo? Ó, x e y, diferente da curva no espaço que tem 3. Então vou escrever aqui, ó, primeira função coordenada, x de t, t ao quadrado mais 1. Y de t, 2t ao quadrado. T pertencente a E. Tá legal? Ah, professor, mas agora tem quadrado, agora não pode ser reta, né? Agora vai dar uma coisa diferente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou começar, pessoal, traçando uns pontos de uma maneira meio ingênua, como a gente sempre faz. Perdão, pessoal. Vou tentar aqui fazer um plano cartesiano bonitinho, né? Vamos pegar uns valores de t aqui, ó. Vamos pegar t igual a 0. Vamos começar do t igual a 0. Quando eu substituir para t igual a 0, a coordenada x vai dar quanto? Ó, a coordenada x ela vai dar 0 ao quadrado mais 1, que é 1, e a outra coordenada vai dar 2 vezes 0 ao quadrado, que é 0. Então o ponto vai ser o ponto 1, 0, certo? Então aqui no eixo x eu vou marcar o 1, né? Vou mudar minha cor de novo aqui, ó. Aqui no eixo x eu vou marcar o valor 1. E no eixo y é 0, né? Não tem altura, então o ponto está em cima do eixo x. É esse pontinho aí que eu coloquei, tá? Então lembrando sempre que esse é o eixo x e esse é o eixo y. Jóia. Vamos pegar outros valores de t aqui, ó. Vamos pegar t igual a 1. Quando a gente pegar t igual a 1, pessoal, o que vai acontecer? Ó, t igual a 1, vamos calcular o valor de x. Para t igual a 1 eu vou ter 1 ao quadrado mais 1, que é 2, e o outro valor vai ser quanto? 2 vezes 1 ao quadrado, né? Como 1 ao quadrado é 1, vai dar o ponto 2, 2. Então, agora no eixo x eu vou ter o valor 2, no eixo y eu vou ter também o valor 2. E a gente vai ter por aqui, mais ou menos, por aqui, a gente vai ter marcado um outro ponto aqui da nossa curva, certo? Estamos marcando os pontos só para ver o que o negócio vai dar, tá? Vamos para um outro aí, ó. Vamos pegar outro valor, vamos pegar t igual a 2. O que acontece com t igual a 2? T igual a 2 vai dar 2 elevado ao quadrado, que é 4. 4 mais 1 é quanto? 5, certo? E depois, para t igual a 2, a gente vai ter 2 ao quadrado, que é 4, certo? 2 ao quadrado, que é 4. Perdão, gente, que eu desconcentrei aqui, ó. Vamos de novo, estou fazendo a conta direto, ó. O meu t vale 2, né? Então aqui vai dar 4 mais 1, que é 5. E depois t ao quadrado é 4 vezes 2 é 8. Ó. Aqui o ponto vai ser o ponto 5, 8. Eu vou ter que colocar mais para frente aí, pessoal. 2, ó, vamos lá. 3, 4, 5, tá vendo, ó? Aí eu vou tentar, o 8 vai estar lá no alto, né? Vamos tentar fazer um 8 aqui assim, ó. O eixo Y não vai chegar. Por aqui assim, ó, mais ou menos, né? Um 8, o máximo que deu para chegar aí. Vamos, pessoal, pegar um valor negativo aqui agora. Vou pegar um valor negativo. Vamos pegar, por exemplo, t igual a menos 1, tá? T igual a menos 1 elevado ao quadrado é quanto? Menos 1 elevado ao quadrado é 1, certo? Menos 1 elevado ao quadrado é 1. Belezinha? Menos 1 elevado ao quadrado é 1. Desculpa, menos 1... perdão, gente, ó. Menos 1 elevado ao quadrado é 1, né? Somado com 1, 2, perdão. E aí, menos 1 elevado ao quadrado de novo é 1 vezes 2 é 2. Ó, que legal, repetiu, tá vendo? Ó? Esses dois pontos aqui, ó, eles repetiram, certo? Ó? Então, para t igual a menos 1, a curva vai estar passando em cima desse mesmo ponto aqui, ó, que eu já tinha marcado, tá? Legal. Agora vamos pensar um pouco aqui, ó.
Vamos pensar um pouco aqui. Essa função aqui, ó, essa função aqui, ela pode assumir um número negativo? Ou essa função aqui pode assumir um número negativo? Não, né? Essas funções aqui, elas são funções sempre positivas. Ou seja, na minha curva, tanto a coordenada x como a coordenada y, elas são positivas. Significa que não tem traço da curva na onde? Ó, não tem nesse quadrante, nem nesse quadrante, nem nesse quadrante. Porque ó, nesse quadrante aqui, o y é negativo. Não pode, certo? Nesse quadrante aqui, o x e o y são negativos, né? E no quadrante aqui de cima, só o x é negativo. Então, o traço da minha curva, ele está contido todo na onde? No semiplano, na verdade, no quadrante XY positivo, certo? Que é o primeiro quadrante, esse que a gente está desenhando. Vamos fazer uma outra continha marota aqui para a gente concluir, tá? O que, que vai dar. Porque não parece que está meio alinhado, ó? Não parece que está meio alinhado? Se eu pegar isso aqui e eu fizer assim, ó, esse negócio aqui, parece que está meio alinhado, né? Não está parecendo uma reta? Apesar de eu ter feito meio sem escala aí. Vamos fazer uma conta para ver se isso é verdade ou não. Vou fazer o mesmo esquema, ó. Vamos pegar a primeira equação. X é igual a quanto? T ao quadrado mais 1. Vamos isolar o t quadrado, ó. Vai ficar assim, t ao quadrado é igual a quanto? X menos 1. Joinha? Beleza. Vamos agora pegar e substituir na outra equação, ó. Y é igual a 2t ao quadrado, certo? 2t ao quadrado. Então a gente vai ter o que, ó? A gente vai ter, calma lá, t ao quadrado é quanto? X menos 1, né? Ah, isso mesmo, ó, beleza. Então, ó, como que vai ficar? Eu vou ter, de novo aqui, perdão gente que eu estou meio desconcentrado aqui, tá escutando um barulho aqui fora? Então, de novo, o x é igual a t ao quadrado mais 1, então eu isolei o t ao quadrado. Ah, tá certo, pessoal. Isso, o t ao quadrado é x menos 1, perdão, a gente tá confundindo, tá? Então vai ficar assim, ó, 2 que multiplica, ó. Quanto que vale t ao quadrado? Esse cidadão aqui, ó. Quanto que vale esse t ao quadrado aqui, ó? Tá aqui, ó, t ao quadrado é x menos 1, então vai dar 2 que multiplica x menos 1. Então qual que seria a equação que está por trás dessa curva, né? Se eu fosse olhar como função. A equação seria 2x menos quem? Menos 2, distribuindo esse 2 aqui, ó. E esse negócio, cara, é uma equação do quê? É uma equação de uma reta, certo? Que reta é essa reta? É uma reta que tem coeficiente angular quanto? Coeficiente angular m é igual a 2 e o coeficiente linear é igual a quanto? Menos 2. Ou seja, se eu fosse pegar esse negócio aqui, ó, e eu fosse rebater, jovens, que isso aqui não existe, tá? Esse ponto aqui seria o menos 2. Mas essa parte aqui, ó, que eu desenhei pontilhada, ela não existe porque nós acabamos de argumentar que essas funções são positivas. Então o traço da curva vai dar só a parte positiva da reta. Tá legal? Ou seja, apesar da equação ter esses elementos de função quadrática, como a relação entre as variáveis é linear, tá vendo isso aqui? O traçado da curva ele acaba contido na reta, que é essa reta aí tipo y igual a 2x menos 2, tá? Então qual que seria a resposta do nosso exercício? Resposta do nosso exercício: o traço da curva, eu chamei de alfa, né? Isso, da curva alfa de t vamos colocar assim, é o gráfico, aí agora aqui tá certo, o gráfico da reta y igual a 2x menos 2 para x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. Ou seja, é o gráfico da reta no primeiro quadrante.
Belezinha, pessoal? Então eu vou encerrar essa aula com esses 3 exemplos, tá? Importante a gente tentar refazer as contas e tentar entender. Na próxima aula eu vou continuar falando de curvas e eu vou dar mais exemplos, porque basicamente aqui eu falei só de retas, né? Coisas que o traço deu uma coisa reta. E a gente vai falar de outras cositas mais, tudo bem? Abração para todo mundo, até a próxima.